rápido para isso a todos. Nós vamos começar com um exercício que 30. Você pode ir para baixo. Tá bom? Está desligado. Nós hoje vamos começar com um exercício que 30% da população portuguesa não consegue fazer. E eu vou pedir a uma pessoa que se encaixa dentro deste grupo dos 30% para chegar cá à frente. Então eu vou pedir ao Joaquim Paulo, já tinha combinado com ele. Ele está dentro dos 30 e vocês vão perceber que muitos de vocês estão dentro dos 30 também. Então aquilo que nós vamos fazer é um exame simples à miopia, para diagnosticar miopia, ok? Então eu vou pedir ao Joaquim Paulo para tirar os óculos, porque os óculos é fácil, não é? E aquilo que eu vou fazer é simplesmente apontar para as letras e o Joaquim Paulo vai identificar as letras. Consegues ver o quadro? Ok, então... Ok. Yes? Não. E aqui é escusado, não é? Ok, obrigado, Joaquim. A razão pela qual o Joaquim Paulo não consegue fazer este exercício, não consegue identificar as letras mais pequenas, tal como eu não consigo, e muitos de vocês não conseguem identificar, é porque nós temos miopia. Ou seja, a nossa visão ao longe, ela fica distorcida. E esta distorção ela vai aumentando consoante o grau de miopia. Como eu sei que muitos de vocês não têm miopia, eu trouxe algumas fotografias que vos vão ajudar a compreender o dia-a-dia de uma pessoa que tem miopia. Então, a primeira fotografia que nós temos é uma fotografia vista por uma pessoa que não tem miopia. Ou seja, qualquer pessoa que vê ao longe e que não tem miopia, ela vê a imagem, né? Vê a fotografia sem qualquer tipo de distorção. Agora vamos colocar a segunda fotografia. Todos aqueles que têm miopia, quando tiram os seus óculos e tentam ver algo ao longe, é assim que veem. Não é? Ou seja, parece que aquilo que nós estamos a tentar ver está desfocado. O Joaquim Paulo, ele sabe ler. Ele consegue diferenciar uma letra da outra. O problema é que quando ele tira os óculos, todas as letras parecem iguais. Parecem uma enorme mancha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um grupo de cristãos que estava com dificuldades em ver ao longe. Ou seja, este grupo de homens e de mulheres tiraram os seus óculos e aquilo que parecia estar ao longe parecia estar extremamente distorcido e difícil de compreender. Eu gostaria que pudessem abrir em 1 de Pedro, no capítulo 1. Do versículo 3 até ao versículo 12. Primeira de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até ao versículo 12. Todos encontraram? Aqueles que têm no iPhone é mais fácil, não é? Então, diz o seguinte: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pela sua grande misericórdia, deu-nos uma vida cheia de esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E prometeu-nos uma herança que não pode destruir-se, nem perder o valor, nem estragar-se. É a herança que Deus vos reservou no céu, estando por meio da fé guardados pelo poder de Deus para a salvação que está para se manifestar nos últimos tempos. É por isso que sentem alegria, embora seja necessário por algum tempo sofrerem diversas provações. Elas servem para pôr à prova o valor da vossa fé. Até o ouro, que
que pode ser destruído é posto à prova do fogo. Também a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, tem de ser posta à prova, para ser considerada digna de louvor, de glória e de honra quando Jesus Cristo se manifestar. Apesar de não o terem visto, amam Jesus Cristo e creem nele, mesmo sem o verem ainda. E isso dá-vos uma alegria tão grande e tão intensa que não se consegue explicar, porque atinge a finalidade da fé, que é a vossa salvação. Foi a respeito da salvação que os profetas procuraram investigar e saber e falaram a propósito da graça que agora vos havia de conceder. Procuravam descobrir o tempo e as circunstâncias a que se referiam as indicações que lhe eram dadas pelo Espírito de Cristo. Pois o Espírito que estava neles anunciava os sofrimentos que Cristo havia de suportar e a glória que havia de receber. Deus fez ver aos profetas que a mensagem que anunciavam não era para eles, era-vos dirigida. Eles falavam de coisas que agora ouviram os pregadores do Evangelho, os quais, por sua vez, vos falaram com o poder do Espírito Santo enviado do céu. São coisas que até os próprios anjos desejam contemplar. Vamos orar. Deus Pai, obrigado, Senhor. Ó Pai, por tudo aquilo que tens feito por cada um de nós. Pai, obrigado, Senhor, pela forma como tu falas, Senhor. Obrigado também pela oportunidade que nos dás de escutar. Pai, queremos te pedir, Senhor, que nesta manhã, Pai, sabemos que tu já tens vindo a falar, até mesmo antes de chegarmos aqui à igreja. Pai, te pedimos que nesta manhã tu possas tocar o nosso coração. Pai, que não seja meramente uma palavra, Pai, que encha a nossa mente, Pai, que nos agrade, que nos alegre, mas que seja uma palavra que realmente interfira com a nossa vida, Senhor. Pai, te peço isto para os meus irmãos, peço isto para mim mesmo, Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Ao longo dos próximos domingos, nós vamos falar um pouquinho sobre esta primeira carta, a carta de Pedro. Na realidade, nós já estamos a estudar esta carta no contexto da escola dominical, onde estamos a tentar entender cada capítulo à luz do contexto da perseguição religiosa. E é precisamente este o contexto que Pedro está a tentar escrever. Era para pessoas que estavam num contexto de perseguição religiosa que Pedro escreve esta carta. Pessoas que estavam a ser perseguidas pela sua fé. Pessoas que eram torturadas. Pessoas que eram presas. Pessoas que estavam a ser mortas da forma mais sádica que nós podemos imaginar. Segundo os historiadores, é-nos mostrado que todas as noites morriam cristãos queimados nos quintais do imperador Nero. Os historiadores dizem-nos também que este imperador, o imperador Nero, ele incentivava os perseguidores dos cristãos a arranjarem constantes desculpas, constantes justificações para continuarem a perseguir os cristãos. E esta era a realidade que muitos cristãos naquela altura estavam sujeitos. O próprio Pedro, o autor desta carta, ele estava a ser perseguido por causa da sua fé. E segundo a história, segundo a tradição, ele acabou mesmo por ser morto pelas pessoas que tentavam erradicar, que estavam a tentar fazer desaparecer o cristianismo do Império de Roma. Mas a perseguição aos cristãos não é uma realidade do passado. Não é apenas algo que marcou o primeiro, segundo e terceiro século depois de Cristo. Mas ainda hoje em dia, muitos cristãos sofrem e são perseguidos por causa da sua fé. Estatísticas dizem-nos que cerca de 350 milhões de cristãos são perseguidos todos os dias por causa da sua fé. Um relatório que saiu no Expresso, no jornal Expresso, dizia que dos 192 países que existem no mundo, cerca de apenas 80 destes países, não existe uma perseguição religiosa de uma forma pronunciada. A grande maioria de nós nunca foi perseguido por causa da sua fé. Já fomos gozados, já fomos discriminados, mas nunca fomos torturados ou presos por causa daquilo que nós acreditamos. Eu nunca fui
E creio que 90% das pessoas que estão nesta sala nunca passaram por esta experiência. Então é difícil falar sobre algo que nós nunca passamos. Mas estes cristãos, eles sofriam na pele, todos os dias, o peso das suas convicções. Tal como eu já disse, muitos deles eram perseguidos, eram separados das suas famílias, perdiam os seus bens, eram colocados em arenas públicas, uma espécie de estádios, de coliseus, onde tinham que lutar contra gladiadores ou contra feras. E os romanos olhavam para este espetáculo da mesma forma que nós assistimos hoje a um filme de comédia. Eles riam, eles aplaudiam cada vez que um cristão era morto. E no meio de todo este sofrimento, no meio de toda esta humilhação, no meio de toda esta dor, Pedro encoraja os cristãos a colocarem os seus óculos e a olharem para algo que estava longe, que estava pouco nítido. Pedro não está a desvalorizar o sofrimento pelo qual aqueles cristãos estavam a passar. Ele próprio estava a ser perseguido. Mas aquilo que Pedro está a dizer é que, apesar de serem presos, apesar de serem torturados, mesmo apesar de serem mortos, este não é o fim da história. Pedro diz a estes cristãos que existe uma herança. Uma herança que eles não estavam a ver porque tinham perdido a esperança, mas que existia e que estava guardada para eles. E Deus tem esta herança guardada para todos aqueles que são considerados seus filhos. Paulo reforça esta ideia e diz aos cristãos de Corinto que se eles perderem os óculos da esperança, se eles perderem a esperança que esta salvação é real, então serão os mais miseráveis de todos. Nós hoje aqui na Europa provavelmente lidamos com uma limitação muito maior do que o sofrimento. O outro lado da moeda, o excesso de conforto. Tudo o que implica esforço e que de alguma forma afeta o nosso conforto torna-se um problema. Achamos que o conforto é um direito nosso, do qual ninguém pode interferir, nem mesmo Deus. O sofrimento é um tabu. E talvez por isso nós lemos esta carta com tantas limitações. Vivemos obcecados em erradicar o sofrimento e o desconforto das nossas vidas. Esta salvação que nós iremos desfrutar no futuro de uma forma plena e que Deus nos oferece é algo que não tem preço e que vale qualquer sofrimento ou qualquer perda de conforto que nós venhamos a ter. Paulo diz em Romanos 8 que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a tal salvação que nós iremos experimentar no futuro. Aquilo que Pedro está a dizer não é que nós tenhamos que cumprir penitências. Não é que nós tenhamos que experimentar certo tipo de sofrimento para alcançarmos a salvação. Mas aquilo que Pedro está a dizer é que por mais conforto que nós tenhamos, nada disso compara à salvação que nos está reservada. E se durante a nossa vida nós perdemos algum desse conforto, por razões várias, nós não devemos colocar a nossa fé em causa. Porque esta salvação que nós já temos garantida é muito maior do que qualquer conforto que nós tenhamos ou que venhamos a perder. E o primeiro ponto no qual Pedro baseia esta argumentação é que esta salvação é real. Nós podemos ter dificuldade em vê-la, mas ela existe. Uma das coisas que nós aprendemos quando temos miopia é que as coisas existem, apesar de nós não as conseguirmos ver ou identificar. Por exemplo, se eu tirar os meus óculos e olhar para o Sérgio, eu já não consigo identificar os traços que distinguem o Sérgio de uma pessoa com a mesma estrutura. Estes cristãos tiraram os seus óculos da esperança. Eles olhavam para o futuro. Olhavam para algo que estava longe. Olhavam para a salvação que lhe estava reservada. E tudo parecia desfocado. Então vinha a pergunta que todos os míopes fazem quando tiram os óculos. Será que eu estou a ver bem? Será que aquilo que eu estou a ver corresponde à realidade? E Paulo coloca então as coisas neste ponto.
Se esta salvação que nós estamos a ver ao longe e parece distorcida não é real, se o dia em que vamos estar com Jesus Cristo nunca chegar a acontecer, se esta salvação realmente não existe, se somos apenas alguns de nós que estão com problemas de visão e estão a imaginar coisas, então vamos comer e beber, porque amanhã vamos morrer. Se esta salvação não existe, então vamos concentrar-nos em buscar o nosso conforto como se isso fosse a única coisa que valesse a pena. Se esta salvação não existe, porque é que aqueles cristãos deveriam continuar a sofrer daquela forma? Porque é que aqueles cristãos deveriam continuar a sujeitar-se àquela humilhação e àquele sofrimento? E tal como Paulo, Pedro coloca as coisas neste ponto. Esta salvação é real e por isso o nosso conforto é secundário. A Bíblia mostra-nos que esta salvação é real porque ela foi obtida através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A ressurreição de Jesus ao fim do terceiro dia, ressurreição esta que foi presenciada por centenas de pessoas, e Manuel referiu isto na escola dominical hoje, foi a prova que o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados foi aceito e que não é resultado apenas da nossa imaginação. Esta salvação existe, mesmo apesar dos nossos problemas de visão. Outro dos aspectos que aponta para a veracidade desta salvação é que os profetas, eles já tinham conhecimento desta salvação. Esta ideia de salvação vindoura, de uma salvação que nós só iremos desfrutar de uma forma plena no futuro, não foi algo que Pedro arranjou para animar os cristãos que estavam a passar por um mau bocado. Pedro diz-nos que profetas que viveram centenas de anos antes de Jesus Cristo já falavam sobre este assunto. Pedro diz-nos também que o Espírito Santo guiou os profetas no sentido de eles anunciarem os sofrimentos de Jesus Cristo. No sentido de eles anunciarem a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz que os próprios anjos desejam contemplar, ou desejavam contemplar esta salvação. Esta salvação que Pedro está aqui a falar não é apenas um tema no meio de muitos na Bíblia. Mas aquilo que Pedro está a dizer é que todo o Velho Testamento aponta para Jesus, para a sua obra na cruz e para a sua ressurreição. E tudo o que segue a partir daí deve ser vivido e interpretado com base nesta obra magnífica e nas implicações que ela tem para a nossa vida. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz, nós não só temos acesso a um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo, mas nós temos acesso a esta salvação que está-nos reservada e que está reservada pelo próprio Deus. E agora que nós temos esta salvação assegurada, e apesar de nós só experimentarmos no futuro de uma forma plena, nós estamos a viver esta salvação já nos dias de hoje. E por isso temos que perceber as implicações que esta salvação tem para nós. E Pedro diz então que nós devemos deixar os vícios que tínhamos antes de conhecer Jesus Cristo. E Pedro diz que nós devemos fazer isto porque Deus é santo e por isso nós devemos também ser santos. Mas as implicações não são só a nível pessoal, não são só a nível individual. O que Pedro nos diz é que também tem implicações a nível comunitário. Então Pedro diz que nós devemos amar-nos uns aos outros como a nós mesmos. Pedro diz que eu devo amar o Gaspar como amo a mim mesmo. O que Pedro nos mostra é que ninguém vive a vida cristã apenas com uma boa visão ao perto. Se nós perdermos a esperança, se nós retirarmos estes óculos que nos permitem ver ao longe, mesmo aquilo que está perto, ou seja, a nossa relação no dia a dia, vai ser afetada de uma forma negativa. Pedro diz-nos também que esta salvação não é transitória. Não é algo que eu tenha assegurado hoje e que amanhã já não tenho a certeza se a tenho ou não. Todos aqueles que trabalham e fazem os seus descontos, fazem-nos na esperança de um dia obter uma reforma.
Mas a minha geração, entre os 30 e os 40 anos, está a trabalhar e corre o sério risco de estar a trabalhar para nunca obter uma reforma. Eu não vou entrar em questões políticas, mas nós sabemos que o dinheiro que nós estamos a descontar e que servirá um dia para pagar as nossas reformas é real. Ele existe. Mas quer nós acreditemos ou não, isso não é garantido. Ao contrário das nossas reformas futuras, Pedro diz-nos que esta salvação está reservada por Deus. Diz-nos também que esta salvação está reservada por Deus no céu. Os nossos corpos podem ser destruídos. Nós podemos perder o nosso conforto. Mas esta herança, ela está reservada. Quando os escravos eram comprados, eles eram comprados mediante um preço. E esta era a única forma de os escravos mudarem de dono. Se eles não fossem comprados, eles iriam ficar com o mesmo dono para toda a vida. Pedro mostra-nos que nós fomos comprados não através de ouro ou de pedras preciosas, coisas que se gastam, que são transitórias, mas que nós fomos comprados pelo sangue do próprio Jesus Cristo. Em Hebreus vemos que Cristo morreu uma só vez para tirar os pecados da humanidade. E depois há de aparecer novamente, não já para tirar o pecado, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. A morte de Cristo é suficiente para que hoje nós possamos viver esta salvação no presente. Mas ela também é suficiente para que nós possamos esperar confiantemente que um dia nós vamos desfrutar esta salvação de uma forma plena. Se nós continuarmos a olhar esta salvação que nos foi prometida como algo irreal, como algo transitório, o caminho mais lógico é continuarmos apenas preocupados com o nosso conforto. E aqueles cristãos, devido a uma série de circunstâncias, eles tinham perdido de vista esta salvação. A sua dificuldade ao ver ao longe estava a afetar a forma como eles viam ou como eles viviam a sua fé no presente. E aquilo que Pedro nos incentiva é colocarmos novamente os óculos da esperança e permanecermos focados em Jesus Cristo, porque somente Ele é o centro e a base para esta esperança. Então, esta é a ideia de vida nova e é com aquela que eu gostaria de terminar. Pedro encoraja-nos a vivermos a nossa fé hoje, sem perdermos a esperança que nos está reservada, sem perdermos a esperança na salvação que nos está reservada. Vamos orar.